corantes naturais, eles são utilizados pela humanidade há mais de 5.000 anos, mas lá pelos 1900, né, com a indústria química, houve a sintetização, né, das cores, as primeiras anilinas, então aí ficou um pouco em desuso, mas de um tempo para cá tem voltado bastante na moda a utilização de recursos naturais, né, de sementes e tantas outras fontes de cor, né, as folhas, a casca de frutas, casca de árvores, raízes, madeiras, vários materiais naturais, né, vegetais. A internet tem uma infinidade de informações sobre corantes naturais. Eu destaquei aqui uma revista digital, Hierofante, que ela tem uma publicação até um pouco antiga, tem uns 10 anos já, mas está bem explicadinho assim, então você vai dar uma olhadinha aqui e vai ver o que são os mordentes, os produtos vegetais que podem ser utilizados na confecção de corantes, né? Como que se lava os tecidos, tipos de tingimento em locais diferentes do planeta, né? Alguns corantes que são úteis para algumas determinadas plantas. Como que você pode preparar os mordentes na sua casa. Na minha pesquisa aqui, eu acabei destacando o açafrão da terra, conhecido popularmente como açafrão da terra, é a cúrcuma longa, o nome científico, e é uma raiz de origem da Índia que tive a oportunidade de plantar. Então essas fotos aqui colhendo na minha casa, né? Então eu fiz uma colheita bastante raiz, plantei só uma batatinha, né? Colhi bastante, então eu sequei, né, fatiei, triturei e tal, preparei um tecido e fiz uma dobradura tipo shibori, fiz uma experiência, né, pesquisei na internet e achei essa dobradura aqui bem simplinha e resultou esse geométrico aqui com tons de amarelo, desde amarelo claro até uma cor quase ferrugem. Foi uma experiência bastante interessante. Aí depois eu comecei a fazer algumas outras experiências aleatórias com tingimento de cúrcuma com outras coisas, então eu fiz uns vídeos aqui essa semana e quero te mostrar o resultado de alguns tons bem pastéis assim que eu consegui, né, entre verde, amarelado, amarelo e rosado, tá? Que eu consegui com uma mistura de coisas aqui em casa. Foi uma brincadeira, não é exatamente uma receita de tingimento. Aqui você vai conseguir fazer experiência na sua casa que nem eu fiz na minha, né? Eu consegui alguns tecidos amarelo e rosa e eu posso continuar as minhas pesquisas, investigar se algumas plantas dão mais certo que outras, qual tipo de mordente é melhor para cada planta e qual tipo de mordente que vai fazer com que uma planta dê cores diferentes no tecido. Então você vai entender isso na medida que você se aprofundar também na investigação. É muito interessante, é uma coisa de baixo impacto ambiental. O que sobra, né, quando você peneira a água do tingimento, né, a tintura que você fez, isso que você peneirou pode deixar esfriar, depois colocar numa compostagem natural, como a gente jogou aqui na composteira nossa, no quintal. Então, e depois a água de enxaguar os tecidos também, ela não tem impacto, que é água de cúrcuma, água de cebolas, enfim, né, não vai poluir o rio. Bom, e depois que você tinge seu tecido, você pode brincar de ainda colocar alguma estampa neles, tá? E pode buscar usar próprias folhas assim da rua, ou que você tiver no seu quintal. Você pode passar tinta de tecido nessas folhas e usá-las como carimbo. Ou pode esculpir algumas formas básicas em alguns legumes e passar tinta de tecido e carimbar o tecido também, tá? Faz experimentos que geram pouco impacto, que você não precise comprar carimbos numa loja que vai demorar 3 meses para chegar, até que chega, extravia, não vem, sabe? Vamos parar um pouco com isso e a gente pega uma tesourinha, uma faquinha de cozinha e faz uma pequena inserção, um pedaço de batata e faz um carimbo, sabe? Vamos descomplicar a vida. Bom, aqui eu separei algumas coisas que eu tenho em casa, né, que é macela, cravo, açafrão da terra, cúrcuma, tem hibisco do quintal, tem rosa, tem essa frutinha pretinha aqui que ela solta bastante cor, né, tem uma cor incrível, né?
Então são coisas que podem aportar algum tipo de cor para um tingimento, tá? Eu tenho aqui sal, pedra ume e como chama isso aqui mesmo? É bicarbonato de sódio, para tentar fazer com que as cores fiquem mais fixas. E eu não tenho uma receita muito exata, eu tô experimentalmente aqui. Ali também tem alguns caroços de abacate que eu vou ferver. Então eu vou fazer uma experiência aqui de tingimento natural, né? E na internet tem bastante informação. Então isso daqui não é uma receita exata, é uma provocação para que você possa tingir seu pano também, tá bom? Fazer suas experiências na sua casa. Bom, você precisa molhar o tecido primeiro, tá? Então, eu vou utilizar dois tecidos de algodão para fazer essa experiência. Um branco, como desse de lençol, e um algodão cru. Você vê a diferença da cor? Então, vamos ver como é que funciona aquelas cores lá, se elas vão funcionar e como que vai ser em cima de cada tom desse daqui. Primeiro molhar o tecido, tá? Aí você deixa ele de molho um pouco para ele ficar bem molhado a fibra do tecido. Agora eu vou colocar nessa tintura de abacate que eu tô fazendo. Vou colocar primeiro o branco. E vocês me desculpem a britadeira de fundo, não sei se tá dando para ouvir, mas tem uma obra colada na minha casa. Aqui a magia já tá acontecendo. Bom, agora nesse caldeirão vermelho aqui, caldeirão não, panela, né? Eu vou colocar o algodão cru. E o algodão branco.
Tem a casa inteira, vários cafofos. O gato escolhe deitar aonde? Hein? Aonde? Em cima do seu trabalho, sempre. Bom, eu tenho aqui alguns tecidos que eu fiz tingimento com material natural, né? Então aqui foi um tingimento feito com caroço de abacate, né? Ele dá esse marronzinho assim. Esse rosa aqui tem beterraba, hibisco, né? Também caroço de abacate, né? Aqui também. Só que o tecido é diferente, então o tom fica diferente, né? Conforme o tecido, o tom muda. Então eu vou pegar um dos tecidos aqui, que eu utilizei salsinha, espinafre, né, para poder retirar a cor verde, e eu vou utilizar junto com alguns retalhos que eu pratiquei os pontos corridos. Eu utilizei logo no começo da minha pesquisa esses retalhos e fui juntando pedaços de camisa para praticar os pontos que eu estava aprendendo. Então eu vou aproveitar esse material que já está paradinho aí, né? Mais a própria lição dos pontos. Vou ir daqui que está faltando. E vou fazer uma almofada. Se eu tivesse planejado, pelo menos, mas eu não planejei. E olha que interessante. Esse retalhinho aqui bate certinho aqui. E o meu tecido, que vai ser a parte de trás, ele cortando ao meio, ele vai dar certinho. Essa vai ser a parte de trás da almofada. E essa daqui vai ser a parte da frente. Você pode fazer esse ponto assim corrido, só que como vai ser uma almofada e ela vai receber tensão, né, no tecido, aqui na emenda pode estourar. Então teria que fazer ele como se fosse a máquina de costura, ou como se fosse o ponto atrás. Também dá para fazer assim, né? Você vai e volta passando a linha nos espaços
onde você não passou. Aqui, por exemplo, esse espaço aqui, né? Até aqui. Fica mais forte que costura feita à máquina, com certeza. Porque a costura feita à máquina, ela tem um fio embaixo e um fio em cima. Aqui vão ter 2 fios embaixo e 2 fios em cima. Então eu fui e voltei com a costura. E não deixo nenhum pedacinho sem costurar. Eu vou arrematar aqui para mostrar como vai ficar do outro lado. E depois a gente vai rebater essa costura assim e costurar ela aqui. Então a primeira tensão vai ficar nesses pontos daqui que eu vou fazer ainda e não nesse aqui. Então ele vai puxar, não vai puxar tanto, tá? Depois de passado. Vou continuar costurando aqui e já te mostro. Ou você pode fazer o ponto atrás, né? Até o final. Bom, aqui eu tô fazendo do avesso, né? Tudo bem ficar com um nozinho aqui. Então você volta um ponto, por isso que chama atrás, e sai um ponto pra frente, pega aqui nesse pezinho de novo, e sai um ponto pra frente. É a mesma coisa, só que você já vai fazendo todos os espaços. Eu acho que eu peguei um pedaço da minha pele. É muito comum. Você vai controlando a tensão da linha. É uma costura igual a costura de máquina, só que mais forte. Bom, quando você terminar aqui de unir as duas peças, né, você vira do direito, assenta bem, tá vendo? A costura fica toda virada pro mesmo lado assim. Pode passar com ferro se quiser, né? Aí você vai pegar a linha da sua preferência e vai fazer um pesponto. Igual a lateral da calça. Agora, quando você terminar de costurar, unir as duas peças, você coloca pelo lado do direito, né? Alisa aqui, assenta bem a costura de baixo, deixa toda virada para o mesmo lado, né? E vai fazer um pesponto por cima.
Tá, então a gente chegou agora ao final do quarto vídeo, e onde eu desenvolvi essa peça aqui, que é essa almofada feita com retalhos de experiências de bordados, e também abordei a questão do tingimento com materiais, produtos naturais, né, com sementes, flores e coisas de tempero que a gente tem em casa. Tá? Nessa série de 4 vídeos, então eu fiz algumas peças, fiz esse kimono, você vai ver no vídeo 3, né? Esse kimono foi quase todo feito à mão, né? Fiz ele numa versão pequena, para você entender como que é a estrutura da peça, né, mais facilmente, tá? E tem outros vídeos no canal onde você vai aprender a fazer esse edredom aqui com retalhos e um cobertor usado. Eu agradeço a sua presença, agradeço à Prefeitura de Atibaia, ao Conselho de Cultura, né, e especialmente a Lei Aldir Blanc, que possibilitou que os artistas da cidade mostrassem os seus talentos, seu portfólio, e pudessem trazer algum conhecimento e dividir com a população, né, nesse momento que nós estamos atravessando, tá bom? Então eu agradeço a sua audiência.